mecânica. Ah, vocês também receberam o convite do casamento? Bom, então preparem o seu terno e o seu vestido de festa, porque a história de hoje não é tão romântica assim. Sejam muito bem-vindos ao conto O Encanto da Noiva. Certa vez, um jovem solteiro e solitário, muito bonito, diga-se de passagem, estava passeando na cidade como se fosse um dia comum. Até que ele ouviu um canto misterioso. Era como se fosse um choro. Era melancólico e doído, mas atraiu o rapaz. Intrigado de onde vinha essa voz, ele se deparou com uma noiva chorando na beira do trilho do trem. Era uma jovem muito bonita, de cabelos pretos e olhos que encantavam qualquer rapaz. Preocupado se a moça estava ferida, ele prontamente foi oferecer ajuda. A jovem, com um olhar de perdida, agradeceu a ajuda. Ela disse que fora abandonada por seu marido no dia do casamento. Ai, que tristeza. E como o casamento foi cancelado, ela precisava de ajuda para voltar, mas ela não sabia o caminho. A jovem inocente pediu ajuda para que ela fosse para o ponto de ônibus voltar para sua cidade. Prontamente o rapaz, um pouco apaixonado talvez, se dispôs a ajudá-la e acompanhá-la para o ponto de ônibus mais próximo. Ao longo do caminho, o rapaz foi se apaixonando perdidamente pela jovem. Ela possuía um jeito muito encantador, seja com sua forma de olhar com aqueles olhos profundos ou com seu sorriso de conquistar qualquer um. Mas a jovem também escondia alguns segredos muito estranhos. Já praticamente no meio do caminho, o rapaz nem sabia mais para onde ele estava indo. Ele só tinha olhos para ela. Mas será que ela tinha olhos para ele? A noiva começou a agir de um jeito muito estranho. Mais estranho do que noivas agem em dia de casamento. A essa altura do campeonato, ela que guiava o rapaz, como se ela soubesse o caminho. Quando eles chegaram no topo de um morro, foi quando o rapaz se tocou que ele não sabia onde ele estava. Ali não era mais a sua vizinhança. Ele, sem entender, perguntou à jovem onde eles estavam. Mas a nossa noiva só olhava para frente, e aquele olhar doce não existia mais. Até que, como seu último gesto de delicadeza, a noiva aponta para frente. O lugar que ela apontava era onde seu marido a havia matado cruelmente dias antes. A moça já não era tão bonita assim. Bom, de um jeito ou de outro, ela conseguiu seu casamento. E até hoje, ela vaga por aí procurando seu próximo noivo. Cuidado, porque o próximo pode ser você. E com isso nós terminamos mais um Contos Horripilantes. Te espero amanhã para mais uma história assustadora. E aí, pessoal, já chegaram já? A história de hoje é bem maluquinha, eu acho que vocês vão gostar. Bom, o conto de hoje é o funcionário do mês. Nossa história de hoje começa com um rapaz que amava trabalhar no seu emprego. Só dele gostar de trabalho, eu já considero super assustador. Ele era um funcionário dedicado. Sempre chegava na hora, ia embora no horário certo, ajudava os clientes. Até que um belo dia, pediram para que ele arrumasse algumas coisas no estoque da loja. Quando, de repente, a luz simplesmente apagou. Ele deve ter achado que estavam desligando as luzes, pois já estava no final do expediente. Ele pegou a sua mochila para ir embora e quando foi sair do estoque, a porta estava trancada. Mas calma, até então nada para se preocupar. Ele prontamente pega o seu telefone para ligar para alguém, mas ele não tem sinal. Como ele não tinha como se comunicar com ninguém, o rapaz aceitou que teria que passar a noite dentro da loja. Enquanto o rapaz descansava, ele foi acordado subitamente por barulhos que vinham diretamente do teto da loja. Ué, mas ele não estava sozinho? Bom, até então poderia ser a imaginação dele pregando peças. O funcionário foi ver o que estava acontecendo, mas aparentemente não tinha ninguém. Poderia ser algum gato, algum animal. Ou não. Caminhando pela loja à noite, ele percebeu que é bem diferente de quando trabalha de dia. Nem tudo é o que parece. Mas coisas estranhas começaram a acontecer. Ele começou a ouvir alguns sons estranhos. Aparentemente, aquele depósito guardava mais segredos que só produtos antigos. Até então, ele achou que pudesse ter sonhado com tudo que estava acontecendo. Mas quando ele estava retornando para onde estava tirando seu sono, alguma coisa o puxou pelos corredores da loja. Assustado, o jovem começou a correr pela loja desesperadamente. Quem estava com ele naquele estoque gigante? Eram vozes, barulho, os objetos magicamente criaram vida. Ele já não aguentava mais o que estava acontecendo. E foi assim, durante a noite toda. No
No dia seguinte, quando os funcionários voltaram para abrir a loja, elas se assustaram. O nosso funcionário do mês ficou louco. Agora, tudo aquilo que ele viveu à noite foi real? Ou será que não? Bom, isso só quem pode contar é ele. E com isso nós terminamos mais um episódio dos nossos contos horripilantes. Te espero amanhã para mais uma história assustadora. Ai, com quem será? Ai, que susto, já chegaram? Ai, cara, eu sempre choro em casamentos. Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Contos Horripilantes. Hoje a nossa história começa com uma linda noiva, mas não termina em festa. Tem vestido branco manchado de dor, um véu arrastando promessas quebradas e um grito preso entre relinchos e labaredas. Dizem que quando o amor desafia o que é sagrado, o céu responde com fogo. E naquela estrada onde a lua mal se atreve a brilhar, uma noiva quer dizer, uma noiva marcada cavalga sem cabeça. Com vocês, o galope da noiva. O menino subiu até o alto da vila e avistou a igreja. Pequena, humilde, suas paredes claras tinham molduras verdes, já desbotadas pelo tempo. Um portão de ferro, retorcido e gasto, guardava a entrada. No alto do campanário, o sino pendia calado, como se nunca tivesse sabido cantar. As cruzes em volta olhavam para o céu avermelhado, com um silêncio que pesava nos ombros. O menino então empurrou o portão. O rangindo que saiu dali parecia um lamento antigo. Lá dentro, bancos cobertos de pó e tempo guardavam apenas lembranças. No altar, sozinha, uma vela, fincada num castiçal enferrujado. Parecia ter esperado por ele desde sempre. O menino riscou o fósforo e assim que a chama encostou no pavio, o mundo virou do avesso. O céu que ainda era dia se dobrou em uma escuridão. A noite caiu inteira, densa, sem lua e sem estrela, sem esperança. Então, ele a viu. Uma noiva. Estava ajoelhada diante do altar, o véu rasgado como se estivesse atravessado 1000 tormentas. Chorava, mas sem som. Suas lágrimas pairavam no ar, sem nunca tocar o chão, como se o tempo se recusasse a seguir adiante. O menino se aproximou, hesitante. Mas quando estendeu a mão, o banco rangeu. Num piscar de olhos, a noiva sumiu. O que veio depois foi o caos. O casco batendo no chão de pedra, um bafo quente que correu entre os bancos, labaredas nascendo do nada. A mula sem cabeça estava ali! Invisível, mas presente em cada tremor, em cada sopro quente que parecia querer queimar até os seus ossos. A vela em sua mão trincou no meio, a chama tremendo como medo. Então, a lembrança da carta brilhou dentro da mente. A promessa só se cumpre se a chama resistir até o sol nascer. Com dedos ardendo de cera quente, ele juntou os pedaços, curvou o corpo, fazendo a própria pele um escudo. O fogo maldito soprava forte, os cascos martelavam o chão e a respiração da criatura queimava feito carvão aceso. Mas o menino resistia. Era pequeno diante da maldição, mas a coragem era maior do que o medo. A noite se arrastava, longa e cruel. Cada segundo parecia uma eternidade. Até que, por uma fresta na parede rachada da igreja, o primeiro raio de sol riscou a escuridão. O relincho que veio em seguida sacudiu tudo ao redor. Um grito de dor e fúria, antes que a criatura se desfizesse em fumaça quente. A vela, por fim, brilhou com força, e a luz que saiu dela escorreu pelo chão, como uma água dourada, desenhando um caminho. No final da trilha, surgia uma casa distante, onde luzes estranhas piscavam como estrelas enterradas. E era para lá onde o nosso aventureiro deveria ir agora. E com isso nós terminamos mais um episódio da nossa série Contos Horripilantes. Eu tenho que ir pro casamento, mas nós nos encontramos amanhã para mais uma história assustadora. Tchau! Já chegaram! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Contos Horripilantes. E a nossa história de hoje ela é um tanto quanto salgada. Então prepare o seu biquíni e a sua sunga, porque no episódio de hoje nós vamos para a praia. Com vocês, o Mar de Mentiras. Era
Uma vez, nas profundezas de um mar cristalino, uma das criaturas mais misteriosas que habitavam o oceano, uma sereia. Ela era encantada pelo mundo dos humanos, sempre observando com curiosidade a vida além das águas. Fascinada pelos navios que cruzavam a sua casa aquática e pelas pessoas que nela navegavam. O mar, sempre seu fiel amigo, certo dia resolveu ajudá-la a realizar o seu desejo. Numa tarde tranquila, ele permitiu que a sereia emergisse para viver o seu fascínio. Ao tocar a terra firme, ela percebeu, surpresa, que a sua cauda havia desaparecido e em seu lugar surgiram duas pernas humanas. Desorientada, tentou caminhar, mas tropeçou e caiu várias vezes. Até que um jovem se aproximou. Ele tinha olhos penetrantes e mãos calejadas. Ao vê-la em apuros, ofereceu ajuda com gentileza, ensinando-a a caminhar com paciência. A sereia sorriu agradecida e, sem conseguir conter a sua euforia, correu em direção da cidade, ainda sem dominar muito bem as novas pernas. E ela quase foi atropelada. O jovem a salvou no último instante, assustado, enquanto ela apenas ria de alegria. O homem então a levou para conhecer a cidade. E tudo brilhava aos olhos da inocente sereia, especialmente os humanos. Como poderiam ser tão gentis, pacientes e educados? Pensou ela. Pelo menos um deles, ela sabia que era. Em um momento de ternura, o rapaz lhe entregou uma rosa com carinho. A sereia, sem compreender o gesto, a mordeu, pensando que fosse um alimento, provocando risadas no rapaz. Com delicadeza, ele explicou que aquilo era um presente e ela, envergonhada, aceitou a segunda rosa que ele ofereceu. Quando a noite caiu, o jovem pediu que ela esperasse por ele, pois precisava buscar algo. Mas a sereia, apaixonada e radiante, o seguiu em silêncio, entrando na casa onde ele havia entrado. Ao adentrar o lugar, encontrou a casa vazia, exceto por uma luz suave que emanava de um quarto. Curiosa, aproximou-se, encontrou um baú que imediatamente chamou a sua atenção. Movida pela curiosidade, ela então abriu o baú e, para seu horror, encontrou ali escamas de sereias, relíquias macabras de sua própria espécie. De repente, tudo ficou claro. O homem que ela amava era, na verdade, o maior inimigo de seu povo. Um barulho a fez estremecer. Quando olhou para frente, viu o jovem, aquele que antes parecia tão encantador, agora transformado em um caçador cruel. Era óbvio, ele estava ali para capturá-la. Desesperada, a sereia tentou correr de volta para o mar, mas suas pernas humanas a impediam de fugir rapidamente. O caçador, percebendo sua tentativa de fuga, logo a alcançou. Ele sempre soubera a verdade. Desde o início, sabia que ela era uma sereia. Para ele, ela seria o troféu mais precioso de todos. Ela lutou, gritou, mas em vão. Com um movimento rápido, ele a subjugou, apagando os seus sentidos. A última coisa que a sereia sentiu foi o sabor salgado do mar e a dor do amor traído, enquanto seu corpo adormecido era arrastado pela areia, para longe de seu lar, de volta ao mundo dos humanos, onde ela jamais deveria ter pisado. E com isso nós terminamos o nosso conto horripilante. E não se esqueça que nós temos um encontro marcado aqui todos os dias.